Se você olhar de fora, a Jennifer parece viver a história de uma filha exemplar. Notas altas, aulas de música, disciplinas rígidas, um futuro promissor da universidade. Mas por trás dessa fachada estava uma teia de mentiras que cresceu por anos até terminar em assassinato. Quer saber mais sobre essa história? Vem comigo até o final desse vídeo. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime. Eu sou Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos para você. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Também pode clicar no botão de hypar o vídeo se ele aparecer para você. Ajuda muito a entregar o vídeo para outras pessoas. Assim como comentar sempre que puder, nem que seja somente um emoji. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho quando tem vídeo novo e outras curiosidades sobre o mundo do True Crime, além de histórias mais curtinhas. Quer enviar o seu relato sobrenatural para ser contado aqui no canal? Uma boa história de família, premonição, lenda urbana, algo que aconteceu e você nunca soube explicar? Manda para o meu e-mail relatosdagreca@gmail.com. E chega de recados, agulha na mão, respira fundo, porque é muito importante. E vem comigo até o último ponto. A Jennifer Pan nasceu em 1986 no Canadá. Ela era filha de imigrantes vietnamitas que se estabeleceram na região do Markham, na província de Ontário, próximo a Toronto. Os seus pais, a Bish Hapan e o Huey Pan, não sei se é assim que pronuncia, mas eu tô lendo com o alfabeto brasileiro, né? O casal trabalhou duro para conseguir estabilidade financeira e depositar em todas as expectativas na única filha. Desde cedo, a rotina da Jennifer era controlada com rigor extremo. Seus pais exigiam excelência acadêmica absoluta, nada de notas medianas, nada de distrações. Fora do horário escolar, a sua agenda era ocupada com aulas de piano, flauta, patinação artística. A menina não parava um minuto. Diante da pressão dos pais, aos poucos a Jennifer começou a construir uma vida paralela. Complicado, né? Infelizmente concordo com ela. Se não dá pra lutar contra, então se reinventa, né? Segundo relatos, as mentiras começaram ainda na escola. A Jennifer falsificava boletins escolares para esconder notas mais baixas e aos pais apresentava apenas excelência. Durante a adolescência, as restrições aumentaram, né? E ela não podia namorar, não podia frequentar bailes escolares, a supervisão era constante. Ainda assim, no primeiro ano de ensino médio, ela conheceu Daniel Wong. Foram nos ensaios da banda ali da escola. Os dois começaram um relacionamento escondido. A Jennifer não conseguia se formar no ensino médio de maneira regular, né? Ela também não foi aceita na Universidade de Ryerson. Mesmo assim, falsificou uma carta de aceitação e convenceu os pais de que havia sido admitida para estudar farmácia como o pai desejava. Essa menina tinha que ter feito cênicas, né? Como que convence, gente, os pais num negócio desse? Fria. Bom, se até aí ela foi fria, aguarde. Ela inventou que receberia uma bolsa de estudos de $3.000 canadenses. Comprou livros didáticos para sustentar a encenação. Assistia documentários para falar com uma estudante aplicada. Mas, na realidade, ela trabalhava dando aulas de piano em um restaurante. Com o tempo, a farsa foi só aumentando. Ela disse que trabalhava como voluntária em um laboratório hospitalar. Quando os pais decidiram acompanhá-la ao local, a história que contava começou a correr riscos. Dentro do laboratório, a Jennifer fugiu para evitar o confronto. Os pais começaram a investigar. Descobriram que o emprego não existia, que a graduação não existia. Já adulta, a Jennifer passou a viver sob controle ainda mais rígido. Foi obrigada a deixar o trabalho. Seus pais instalaram um dispositivo de GPS no carro dela. E assim, zero liberdade. O relacionamento com o Daniel terminou temporariamente. Até que na noite de 8 de novembro de 2010, a Jennifer fez uma ligação desesperada para a polícia. Segundo ela, ladrões tinham invadido a sua casa e amarrado ela, né, no andar de cima da casa e disparado tiros no andar de baixo onde estavam os seus pais. A sua mãe, a Bish Hapan, morreu após ser baleada na cabeça.
Hua Pan, o seu pai, também foi baleado, mas sobreviveu. Ele conseguiu sair da casa e pedir ajuda a um vizinho antes de ser levado ao hospital, onde ficou em coma induzido. Inicialmente, a polícia considerou a hipótese de roubo motivado por dinheiro, mas havia inconsistências. Muitos objetos de valor não foram levados. A Jennifer não havia sido ferido e era estranho que tivesse conseguido ligar para a emergência com as mãos amarradas, como ela alegava. Além disso, durante o interrogatório, a Jennifer apresentou versões inconsistentes. Em determinado momento, alegou que estava deprimida e que teria contratado alguém para matá-la, mas que os homens teriam se confundido e atirado nos pais. What the hell? No entanto, quando o Hans saiu do coma, ele revelou que viu a filha cochichando com os invasores de maneira tranquila e familiar. Gente, imagine esse homem sendo atacado, vendo a mulher dele desfalecendo, e aí não entendendo nada, e de repente ele vê a filha dele conversando com um dos assassinos da mulher dele. Assim, eu acho que deve ter doído mais do que a bala que ele recebeu. A investigação acabou revelando um histórico de mentiras, mensagens trocadas com Daniel, seu ex, e outros envolvidos, e a contratação de executores para matar os seus pais. Jennifer foi presa em 22 de novembro de 2010, após 3 interrogatórios. Durante o interrogatório, conduzido pelo investigador William Bill Goetz, ela admitiu ter contratado os homens para atirarem seus pais e deixou a porta aberta de casa para que eles entrassem facilmente e fizessem o serviço. As prisões dos demais envolvidos ocorreram entre abril e maio de 2011. O julgamento começou em março de 2014 e durou cerca de 10 meses. Mais de 50 testemunhas depuseram e mais de 200 provas foram apresentadas, incluindo o rastreamento detalhado de mensagens de texto, trocadas entre a Jennifer e o Daniel nas horas que antecederam o crime. Jennifer Pan, Daniel Wong, David não sei falar o nome dele, e Lanford Crawford foram condenados por homicídio em primeiro grau e tentativa de homicídio. A sentença foi prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Após a condenação, o irmão de Jennifer solicitou uma ordem judicial proibindo qualquer contato dela com a família. Pedido que foi concedido, claro, inclusive porque o pai sobreviveu, um cara que ela tentou matar. E o pai perdeu a visão de um olho, mas ele também não quis mais contato com a filha, o que é o mínimo, Ela praticamente é a Suzanne von Richthofen do Canadá. Aliás, a história é muito parecida, Filha vivendo com pressão e rigidez dos pais, namorado envolvido, irmão que sofre com a destruição de uma família e uma menina que tinha tudo e vai perder muito da vida na prisão. A diferença é que essa menina aí tá presíssima e de lá provavelmente não sai. E dona Suzanne von Richthofen tá quase milionária, com uma herança aí do tio que morreu. E Brasil. Vocês conheciam essa história? Vocês acham que a rigidez dos pais influenciou em tudo isso? Ou a Jennifer era psicopata mesmo e poderia cometer o crime independente da criação que tivesse? Eu fui criada de uma maneira também extremamente rígida. Os meus pais não me deixavam fazer muita coisa, não. E a minha mãe, coitada, hoje ela fala assim, eu queria ter te criado hoje, com o que eu sei hoje. Porque ela me criou da forma que ela sabia criar, da forma que ela achou que seria o certo, Porque a minha mãe foi criada também de uma forma muito rígida, lembrando disso, que provavelmente minha avó foi criada de uma forma muito rígida. Então, veio vindo, de família, de mãe para mãe. E às vezes me pego sendo também muito rígida com a minha filha e tento me corrigir, mas é muito difícil, porque é isso, essa é a visão de mãe que a gente tem, E aí o que eu tenho do meu testemunho para dizer é que eu mentia muito para minha mãe. Porque se eu não mentisse, eu não ia viver. Eu não ia ter... não ia ter 80% das experiências que eu tive na vida. E é muito interessante porque eu mentia pra minha mãe pra fazer coisas muito banais, muito imbecil, assim. Era tipo, eu dançava, Eu tinha um grupo de dança e tinha um grupo de teatro. Então eu mentia pra minha mãe falando que eu ia dançar com o grupo em Jundiaí, e aí ela deixava eu ir pra apresentação, mas na verdade eu tava indo com os amigos ver o nascer do sol na Pedra Grande em Atibaia. Que era muito banal, era só... olha, a gente realmente foi pra Pedra Grande, a gente subiu a montanha lá,
viu nascer do sol, tomando leite com... Cara, a gente levou leite, café e achocolatado e cookies e bolachinhas, pãozinho. A gente comeu isso e depois a gente desceu. Entende como é banal? Tipo, é muito tranquilo. Então, eu mentia pra ter esse tipo de experiência só. Só que eu não sou psicopata, né? Então, isso pra mim era só... vou mentir aqui pra minha mãe porque minha mãe é uma chata. Mas eu sou apaixonada pela minha mãe, pelo meu pai e por tudo que eles fizeram. Eles estavam tentando me proteger de alguma forma. De uma forma meio torta, mas eles estavam tentando me proteger. E eu não sou psicopata, então eu tenho esse entendimento. Agora, essa garota aí é uma... Claro que eu não posso diagnosticar isso, porque eu não sou psicóloga, mas por tudo que eu vejo de true crime, uma pessoa que consegue fazer isso com os pais, tranquilamente, fria, tipo a Suzane von Richthofen mesmo, eu considero psicopata. No mínimo dos mínimos narcisista, mas talvez psicopata. Então, assim, e mesmo o narcisista... Eu acho que a forma com que a gente é criada, minha opinião, tá? A forma com que a gente foi criado interfere, sim, em como a gente vai reagir ao mundo a partir de um transtorno que a gente já tenha, como a psicopatia, que não é transtorno, né? É outra coisa, mas... vocês entenderam. Vocês entenderam, eu tô divagando aqui, tô viajando. Mas a gente pode viajar juntos aí nos comentários. Me fala o que vocês também acham isso. Que eu tenho certeza que a maioria da galera da minha idade também foram tudo criado rígido e ninguém saiu matando pai e mãe. Entendo totalmente esse discurso. E é sobre isso. Mas o problema é que, provavelmente, então, eu tenho uma boa notícia pra você. Você não é psicopata, né? E já fica a dica aqui que se vocês quiserem saber bem mais sobre esse caso, ele foi lançado, ele tá na Netflix como um documentário. O que fez Jennifer, quem é Jennifer, uma coisa assim, eu vou colocar aqui pra vocês. E é isso, a história de hoje chegou ao último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente, portanto respira fundo e vem comigo até a próxima.